Olá, meu nome é Mylon e hoje vamos conversar um pouco sobre a metodologia XP Extreme Program, que é programação extrema, no bom e velho português. E vamos falar um pouquinho sobre ela, sobre as características da linguagem, sobre os valores, sobre os princípios, sobre as práticas, sobre o andamento dessa linguagem, não, dessa metodologia de desenvolvimento ágil. Essa metodologia ela foi proposta por Kent Beck e Ward Cunningham, que em maio de mais ou menos maio e março de 1996, esses dois caras aí iniciaram um projeto colocando dentro desse projeto as práticas de eficiência e desenvolvimento de software que eles conheciam e que eram bem atribuídas até então. Nessa parte dos anos de 1997, 98, até um pouco antes, a produção de software vinha se estabelecendo como um novo mercado bem grande, já com alguns anos de andamento e com a expansão muito grande da internet. E teve-se essa demanda por disponibilizar métodos e metodologias de desenvolvimento de software para que as pessoas soubessem padronizar esse desenvolvimento. Tanto é que em 2001 surgiu o Manifesto Ágil, que lista as melhores práticas de desenvolvimento e as melhores formas de fazer esse desenvolvimento de software, e a XP é uma dessas práticas, mas foi concebido em 1997, porque esse projeto começou em maio, entre março e maio de 96 e se concretizou em 97, trazendo para a gente a programação extrema, aí, ou XP. O XP ele condiz de equipes pequenas e médias de até 12 pessoas. Isso é variável, é o que traz a literatura para a gente. Ele é adaptável muito bem a projetos com requisitos vagos e que mudam frequentemente. Então, projetos não bem definidos, não com todas as classes e todos os métodos e todas as visões do projeto bem definido, a XP se adapta muito bem com isso. Um projeto que pode ir evoluindo conforme a sua execução. Outro foco da XP é o acompanhamento e teste, na qual a metodologia se foca muito nesse acompanhamento de feedback, de resposta para correções ao longo da produção do software, para que ocorra várias correções pequenas e não uma correção muito grande, porque o próprio autor da metodologia diz que fazer o software é como dirigir um carro, né? Você nunca dá viradas bruscas no volante, você faz pequenas correções para manter sempre o trajeto. Algumas das características da programação extrema se designam nessas frases aqui, nesses ifs, e realmente dizendo dentro do nome programação extrema. Por que extrema? Porque se revisar código é bom, a gente vai revisar o código o tempo todo. Se testar código é bom, a gente vai testar o código o tempo todo. Você já não gosta de testar o código quando termina de fazer? Então, toda hora que você fizer alguma coisa, você tem que testar esse código. Você não revisa seu código, olha de baixo para cima, então vai fazer mais isso, vai levar ao extremo. Se projetar é bom, então refatorar o tempo todo. É gostoso pensar na arquitetura de um software que você vai construindo. E quando isso fica pronto, isso dá um resultado muito bom. Mas não é porque está pronto é que não pode melhorar. Então, quando você tiver esse tempo, tiver essa ociosidade, refatorar o código que tem lá, melhore ele, simplifique mais. Se as iterações são curtas, curtas são boas, então deixe as curtas. Mantenha as curtas, porque ele se liga muito bem com o próximo tópico. Se simplicidade é bom, então desenvolver soluções eficientes e simples. Nem sempre dentro da programação soluções são tão simples, mas promover isso ao máximo possível e dentro que cumpra os requisitos do nosso cliente ou de eventual pessoas que possam receber esse software, e da melhor forma possível para que a própria equipe de desenvolvimento compreenda muito bem isso, é uma forma que a própria metodologia aborda como uma das principais características. Falando de valores dentro da XP, ele traz esses quatro valores. Algumas literaturas ele divide o último valor em dois, mas traz dentro da mesma perspectiva, que é a comunicação, a simplicidade, o feedback, coragem e respeito. A comunicação se diz entre o modo de comunicação dentro da equipe, como que isso se dá, principalmente. Todos eles se unem muito bem com o tópico da simplicidade, mas a comunicação tem que ser eficiente também. Métodos de comunicação e meios de comunicação que registrem e que facilitem e que integrem a equipe de uma forma rápida e ágil. Simplicidade
isso se aplica a tudo, principalmente na comunicação, na hora de codar, na hora de dar o seu resultado, na hora de um relatório ou na hora de criar um documento. Simplicidade facilita a compreensão dos usuários e das pessoas que estão envolvidas nesse ecossistema de produção desse sistema, desde do back-end ao usuário final que vai estar utilizando ele. Feedback é dentro da construção desse projeto, você está dando respostas rápidas e curtas sobre o que está sendo desenvolvido ou o andamento das situações, das ferramentas, das tecnologias, dos estudos envolvidos dentro do desenvolvimento do software, para que a gente sempre saiba aonde está e aonde está essa linha de desenvolvimento. Coragem e respeito se diz muito à equipe de desenvolvimento, principalmente ao programador individual e à equipe. Pois a coragem se diz na hora de você tomar decisões de descartar códigos, de descartar ideias, de aceitar opiniões contrárias à sua, e isso dentro do próprio respeito também, entre opiniões de colegas ou ferramentas propostas, códigos propostos, algoritmos e algo nesse sentido. Você está bem conectado dentro da sua equipe. E desses valores que eu falei, eu já dei os exemplos, né? Mas são valores teóricos, né, de comunicação, simplicidade e feedback. Você tem os princípios para isso, que é promover feedback rapidamente, você ajeitar esse feedback, essa comunicação e responder rápido, assumir a simplicidade em tudo que você for fazer, desde o algoritmo à comunicação, fazer mudanças incrementais, botar o software sempre para estar atualizando, sempre para estar crescendo, sempre para estar se desenvolvendo, mesmo que não sejam com funcionalidades novas, mas com algoritmos mais otimizados e com coisas mais simples para que possa contribuir. Abraçar as mudanças quando elas vier, quando for necessário mudar, quando for preciso mudar, quando uma opinião vir e por mais que dê um peso descartar algumas coisas ou mudar o rumo do seu desenvolvimento, mas isso é necessário. E acima de qualquer coisa, fazer o trabalho com qualidade. Sempre trazer o máximo do seu desenvolvimento pessoal e colaborativo para que esse trabalho saia com a melhor qualidade possível. A metodologia XP ela traz para nós 12 paradigmas, ou práticas, na verdade, não é paradigmas, práticas, e são divididos em 4 grupos. Esse primeiro grupo de Final Scale Feedback, ele define uma escala de resposta para a gente, uma escala de comparativa de como está o andamento do nosso projeto ou outras coisas que possam estar integradas a isso. Esse Planning Game, que é o jogo de planejamento, geralmente é uma reunião com o cliente e a equipe de programadores e o gerente, na qual eles vão definir as diretrizes que seu projeto vai seguir para até determinada release ou determinada versão. Essa reunião vai te definir funções, vai te definir o que o cliente quer, vamos organizar as histórias de usuário, vamos criar pequenas histórias de usuário junto com os programadores para destrinchar essas tarefas, para poder ficar aberto a todos e saber o que vai ser planejado até a próximo encontro, que pode ser na próxima semana ou no próximo quinzena, e isso fica a definir, geralmente semanal. Pair Programming, que é a programação em pares, diz respeito a você ter duas pessoas dividindo uma mesma máquina ou um mesmo ambiente de código, na qual uma está codificando e a segunda pessoa está observando, ela está como um inspetor praticamente dessa primeira, e essas posições se alternam, não necessariamente uma mantém sempre a outra. Isso reduz a taxa de erro muitas vezes, pois você tem duas pessoas olhando uma mesma funcionalidade ou o mesmo projeto ali, você evita muitas falhas que possam passar batido num eventual programa de uma pessoa sozinha. Ela pode diagnosticar falhas de projeto antes de elas acontecerem. Test Driving Development, essa é uma das partes mais difíceis da XP, que é você fazer seu desenvolvimento orientado ao teste, que é o que eu já comentei há pouco atrás, que você definir se você vai codificar seu teste e depois você vai fazer a codificação do seu sistema, para que seu teste funcione, para que o seu desenvolvimento que você faça funcione o seu teste. Com isso, posso dizer mais uma vez que reduz muito mais ainda a chance de erro ou de bugs ou de processo. Não é que fica infalível, mas a taxa de erro é menor, porque você tem um teste e você quer fazer com que esse teste funcione. Para isso funcionar, seu código tem que funcionar. Demora muito para você implementar essa situação, mas reduz muito a taxa de erro. E teste, customer test, mas na literatura em português eu achei teste de aceitação,
que se diz a aceitação da equipe como um todo, desde o cliente ao programador e ao gerente em relação à função implementada ao sistema. Dentro dessas práticas, continuamos para o segundo grupo aqui, que é o grupo de processo continuado, que ele quer dizer nada mais do que o fluxo de trabalho dentro da XP, por exemplo, em que a integração continuada é sempre fazer o software estar recebendo integrações, a refatoração, que se rediz a recodificar seu código, a ajustar suas funções ou suas lógicas que você já fez, já está funcionando, e o small release, que é entregar o seu projeto em pequenos pedaços. Tudo que você vai fazendo, você já vai entregando, porque em pacotes menores que o Scrum ainda, ou em outras metodologias, que é o seu cliente ele já consegue ir olhando e te dando respostas sobre o que está acontecendo e você consegue adaptar essa curva ao longo do seu desenvolvimento. Isso aqui, essa parte aqui de compartilhamento de arquivos é mais em relação à equipe, né? Que é você ter códigos padronizados, que é esse primeiro de Coding Standards aí, que é o código do seu projeto parecer como se fosse um único programador. Você ter padrões de escrita, padrões de desenvolvimento que façam com que seu algoritmo inteiro pareça que seja uma única pessoa que escreveu. Outra propriedade disso se chama a propriedade coletiva aí, embaixo, que é a segunda opção. A gente consegue... O código dentro da metodologia XP não é de uma pessoa, é de todo o grupo. Você não precisa da autorização de uma determinada pessoa para fazer alterações dentro do código-fonte. Isso varia de equipe para equipe, de projeto para projeto, de situações em situações, mas é o que a literatura traz para a gente. O design simples é baseando na prática e no valor da simplicidade, né? Sempre trazendo a simplicidade para o projeto para ser melhor entendido. As metáforas traz muito na parte da comunicação, em trabalhar esse entendimento do processo de codificação com o processo que o seu cliente está inserido ou o grupo que ele está inserido. Fazer com que ele entenda isso de forma dinâmica e fácil, com histórias e até mesmo metáforas para que ele consiga entender o processo que está acontecendo dentro do desenvolvimento. E a última prática aqui se diz exatamente sobre o desenvolvedor, que a tradução dele em português nem faz muito sentido, que é semana de 40 horas, mas que pra gente seria trabalhar de segunda a sexta, 8 horas por semana, mas é o ritmo sustentável, né? Que você não ultrapassar seus limites como desenvolvedor, manter sempre uma coerência entre o seu tempo de trabalho e o seu ritmo de produção, para que você não fique sobrecarregado ou também que não fique com pouco serviço, né, ocioso demais no seu tempo e faça a sua hora valer a pena de trabalho, fazendo com que o seu programa, o seu sistema ande de forma adequada e você também não perca produtividade ao longo desse processo. Falando agora do gerente dentro da programação extrema, o gerente ele não tem muitas funções, ele não define prioridade, ele não atribui tarefas, ele não atribui duração da tarefa e ele não define o cronograma. Quem define as prioridades é o cliente, geralmente. Quem atribui as tarefas são os programadores, são os programadores e o cliente. Quem atribui a duração da tarefa são os programadores e quem define o cronograma é o cliente e os programadores. O gerente está mais inteirado na parte de gestão da equipe e gestão de comunicação, de recursos dela, fazendo interações externas entre a equipe e eventuais coisas que a equipe possa necessitar, que sejam externas ao próprio grupo. O gerente está responsável na formação da equipe, entre manutenção de pessoas e busca de talentos para a equipe, para determinadas áreas e para determinadas coisas, e o gerenciamento de time no todo, como demanda de requisitos, demanda de documentos, demanda de conflitos, agenda e eventuais coisas que possam estar interferindo no processo de desenvolvimento do software. E em relação à metodologia XP, é basicamente isso. Ela tem alguns outros paradigmas que a deixam muito, muito abertas para várias e várias integrações com outras metodologias, possibilitando você estar utilizando ela em várias ocasiões. Muito obrigado e até a próxima.